Um tema bem específico. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o livro do profeta Daniel é um livro de fundamental importância, tanto que o próprio Jesus, em Mateus 24:15, nos diz: aquele que leia o profeta Daniel, que entenda. É um dos livros mais lidos hoje no planeta, é o livro do profeta Daniel. A Bíblia nos fala que houve um sonho. Nabucodonosor, ele sonha. E sonha com uma grande estátua. O profeta Daniel, então, as escrituras nos falam que vai até o rei Nabucodonosor, depois de tudo que aconteceu. Ali, inspirada por Deus, porque Daniel também teve um sonho, e Deus revelou esse sonho ao profeta Daniel. O profeta Daniel vai até então e revela esse sonho. Ele disse: Tu porém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, és impossível de descrever e interpretar esse sonho. Humanamente falando, é impossível. De todas estas pessoas que você tem aqui no seu reino, é impossível de ser interpretado. Inclusive eu. Mas existe um Deus todo-poderoso, um Deus no céu. Ele me revelou este sonho. E eu revelarei a você neste momento. Então Nabucodonosor começa a entender aquele sonho, o significado daquela estátua, porque a estátua era dividida em 4 partes. Babilônia, que naquela época que era a cabeça que representava o rei Nabucodonosor, o peito, que representava os medos e os persas. Logo mais embaixo, você já falará de Alexandre o Grande, né? Representava a Grécia. E por fim, Roma. Então é dividido em 4 partes: Babilônia, Medos, os persas, Grécia e Roma, que não vem ao caso nesse momento. Mas o fato então que depois que Nabucodonosor passa a conhecer esse sonho, ele sabe, então ele passa a saber que a cabeça era de ouro. Ele manda fazer uma estátua. Manda fazer uma estátua completamente de ouro, dos pés à cabeça, diferente do sonho. Ele quis ser melhor que o sonho que ele teve, da estátua. Então, a estátua no sonho era só a cabeça de ouro. Ele manda agora fazer uma estátua completamente de ouro, dos pés à cabeça. E chama todos os súditos, sátrapas, governadores, todos. Porque na época, Babilônia é como se fosse hoje os Estados Unidos de Norte América. Babilônia dominava o mundo, Nabucodonosor dominava o mundo. Então vem todas as pessoas de todas as partes, de todos os cantos da terra, vem então diante daquela estátua e se prostra diante dele e o adora. Mas o rei percebe, e alguns dos reis percebem que alguém não adorou, não se inclinou diante daquela estátua, e não orou aquela estátua, não adorou aquela estátua. 3 pessoas. Mas também existem 3 raciocínios que nos levam a crer que naquele momento não se encontrava ali Daniel. Daniel estava em outro lugar, não se encontrava neste momento. Lembrando-se vocês que Daniel era um representante, ele representava o rei, então ele viajava para várias partes do mundo, representando Nabucodonosor. Mas está ali Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 pessoas, 3 hebreus, e eles não se inclinaram. Todo mundo se inclinou diante daquela estátua, mas 3 hebreus, que teve princípios bíblicos, que teve uma base bíblica, eles não se inclinaram diante dessa estátua. E isso é uma grande realidade. Então o rei fica irado, manda chamar aqueles 3 companheiros. O rei então começa a conversar com aqueles 3 companheiros e pergunta: por que vocês não se inclinaram e não adoraram a estátua que me representa? O rei ficou indignado. O rei ficou irado com aqueles 3 jovens. Por que eles não haviam se inclinado? Então o rei diz: darei a vocês uma nova oportunidade. Caso vocês não se inclinem diante da estátua, vocês serão lançados na fornalha ardente que o rei mandou aquecer 7 vezes mais. E isso é uma grande realidade. Então os colegas disseram: não necessita, nós não adoraremos. E o rei Nabucodonosor neste momento fica mais irado do que nunca. O que ele faz neste momento então? Ele manda pegar os 3 companheiros e atirar naquela fornalha ardente, com as mãos amarradas para trás. E o rei de longe só observava. Todas aquelas pessoas naquele momento ficam atônitos observando aquele momento único da história da humanidade. Eles não sabiam, mas foi um momento único. A Bíblia nos relata este momento.
Mas o rei manda tirar Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 companheiros da fornalha ardente. Quando o rei olha para a fornalha, ele não vê 1, 2, 3 pessoas, não. Ele observa que tem 1, 2, 3 e tem uma 4ª pessoa. E o mais impressionante de tudo é que o rei Nabucodonosor olha para aquelas pessoas e ao redor e fala: mas vocês não lançaram 3? Eu vejo 4 pessoas dentro da fornalha. E o que é mais incrível, disse o rei, eles estão caminhando dentro da fornalha ardente. Eles estão caminhando dentro da fornalha ardente. E o rei naquele momento fica indignado, porque aqueles soldados babilônicos que atiraram os 3 companheiros dentro da fornalha morreram ali na hora, naquele momento. O calor era intenso, havia sido aquecido 7 vezes mais que ao comum. A Bíblia nos relata esta história. Mas então o rei olha para aquelas pessoas. E o interessante é que quando o rei deu a autoridade, o rei decretou que todos se inclinassem diante da estátua e o adorassem. 3 companheiros se manteram firmes, porque ele sabia que existia um Deus no céu. O próprio João, em Apocalipse, que recebeu as profecias do Apocalipse, ali a Bíblia nos fala em Apocalipse que João inclinou diante do anjo para adorá-lo. O anjo disse: não, João, não faça. Não me adore, adore somente a Deus. Eu sou um irmão teu, eu sou conservo teu, irmão dos teus irmãos. Adore somente a Deus. É somente a Deus que nós temos que adorá-lo. E olha que um anjo de Deus é muito potente. Ele é muito potente. Se você for analisar a história, se você for ler lá no Velho Testamento, 2 de Reis, capítulo 19, você vai entender que uma só noite, um anjo de Deus matou 185.000 soldados assírios. Um anjo! E a Bíblia nos fala que nós somos criados um pouco menor que os anjos. Então nós temos um anjo que está ao nosso redor com seus anjos, das quais foram expulsos dos céus. Os más anjos, os anjos de Satanás. E ele está fazendo de tudo para que você caia em pecado. Não sei qual é a sua decisão neste momento. O fato é que aquelas pessoas ali, aqueles 3 companheiros, não adoraram ao Deus do céu. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para nós fazermos a vontade de Deus, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus e dizer: Senhor, ajude-me a ser forte, ajuda-me, Senhor, a me livrar da prática de pecado conhecido, quero ser uma pessoa íntegra, honesta, temente a Deus, assim como foi Daniel e os 3 companheiros, assim como foi aqueles jovens que caminharam durante um tempo dentro da fornalha ardente. O rei olha, Nabucodonosor olha para aquelas pessoas